E aí, pessoal? Fala, Gapes. Tarde. Doutora Carla, Olá, vamos. buenas noches. Buenas noites. Eu estava aqui vendo tuas mensagens e eu estava no telefone com o Lucas, senhor Lucas Lucro. Acabou entrando, não ia de jeito nenhum, tive que copiar e colar para entrar. É porque estava, sabe que, embora eu mexa com as automatizações, o Zoom é minha primeira vez, né? Eu gostei dessa shakeira aí, hein? Hum, Viu aqui, ó. tomando caramelo macchiato, é bom demais. Deixa eu ver. Agora acho que está dando certo, porque vocês estão conseguindo ver minha tela. Pessoal, o Lucas está aí com a gente, então vamos dar início com a nossa apresentação. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, estarem aqui com a gente. Algumas pessoas acredito que vão entrando aí durante a apresentação, mas para a gente honrar o horário, eu já vou começar, tá? No Business Day, a gente começou, eu e o Lucas, nós fomos convidados para fazer essa apresentação sobre inteligência artificial e comentar um pouco sobre esse assunto, e principalmente a minha parte de como eu estava colocando isso em prática dentro da empresa. E a gente tinha conversado isso com o Edson, com o Gustavo, eles acharam que era um assunto bem relevante, e aí fomos convidados, né, eu e o Lucas, para poder compartilhar. O Lucas é o meu chat GPT das inteligências artificiais. Para mim é mais fácil chegar, Lucas, mãozão, qual que é o aplicativo top aqui para usar, para fazer isso, isso e isso? Que ele é o mestre, ele entende de todos os aplicativos porque gosta, usa muito. E aí foi bem bacana porque ele teve essa apresentação e hoje ele vai compartilhar aqui também algumas dicas sobre algumas possíveis ferramentas, o que que é inteligência artificial, como que a gente pode utilizar isso daí. E eu vou falar um pouco dessa parte de automatização, tá? Eu já tinha passado lá um pouco do que eu faço. Hoje, algumas pessoas já conhecem, eu tenho um grupo de empresas na área de construção e prestação de serviço, e essa necessidade da automatização surgiu justamente por causa da alta demanda de processos, de atividades, porque foi começando a crescer, e aí você tem que mandar orçamento, você tem que fazer acompanhamento, você tem que manter a comunicação em dia, e eu fui começando a procurar maneiras de conseguir estar sempre com um nível de atendimento de excelência, para que a gente nunca deixe o nosso cliente insatisfeito, para que nenhum cliente fique sem ter uma resposta, sem receber um orçamento, sem ter um follow-up. E aí, com base nisso, eu comecei a aprender um pouco sobre não somente a inteligência artificial, mas como automatizar os processos. Por quê? Ter só o acesso à inteligência artificial não quer dizer que você vai conseguir implementar isso na tua empresa. É interessante entender como que a gente faz, como que a gente utiliza, né, a inteligência artificial no nosso dia a dia. Porque não adianta, é o que a gente conversa, eu e o Lucas. Muitas vezes as pessoas têm acesso ao chat GPT e aí fala assim, pô, uau, dá para fazer foto, vídeo e isso e aquilo. E aí, quando vê, a pessoa está só brincando com a família, pegando a foto, fazendo caricatura, fazendo desenho e não coloca isso em prática para o benefício empresarial, para o benefício de um business. E tem muitas opções de você fazer isso. Aqui são alguns benefícios, eu mostrei isso lá no Business Day, né? A importância de você ter uma eficiência no atendimento ao cliente, você reduz custo operacional, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas essa ferramenta X, ela custa tantos dólares por mês, é um custo, é caro, e quando a gente para pensar, para analisar os números, e a gente percebe o quanto que a inteligência artificial pode ajudar nos processos, o quanto que ela otimiza os processos e o quanto que você deixa de gastar em relação à mão de obra e em relação ao teu próprio tempo, a gente percebe que na verdade é barato. É barato e barato demais da conta, tá? Principalmente porque tem muitas inteligências artificiais que são gratuitas para poucas quantidades de uso, por exemplo. E o Lucas ele pode compartilhar um pouco isso daí. E lá foi falado, e isso eu achei fundamental, né? Quais são os maiores desafios hoje dos empresários, dos empreendedores e até profissionais liberais, como advogado, corretor de imóveis, pessoas que têm uma necessidade de
ter um sistema de atendimento, envolvendo atendimento ao cliente, acompanhamento, agendamento, vendas. Então, quais são os maiores desafios dessas pessoas? Os maiores desafios, né? Um deles, contratação. Ah, as pessoas sempre falam comigo assim: ah, poxa, eu tenho dificuldade de contratar pessoas. E o que eu percebo é que é desafiador achar um profissional bom? Sim. Porém, quando você aumenta os números, ou seja, quando você contacta mais pessoas para uma determinada vaga, as chances de você achar um profissional que qualifica para o que você precisa, ela aumenta. Então, muitas vezes o desafio não é que a gente não está encontrando, é porque a gente conversa com poucas pessoas e não acha uma pessoa ideal. E aí, quando você tem, porque isso dá trabalho, quando você tem um funil, por exemplo, de contratação eficaz, você consegue fazer um atendimento de 10, 50, 100 pessoas para poder afunilar, ver os candidatos que têm um perfil mais próximo do que você precisa, e aí você começa a fazer entrevistas um a um, e aí você acha o teu candidato com muito mais facilidade. O operacional, muitas pessoas às vezes se pegam, por exemplo, quem trabalha com venda. Muitas vezes as pessoas se pegam perdendo ou gastando muito tempo com tarefas de preencher contrato, fazer follow-up, ou às vezes se perde, e aí fica perdendo tempo dentro de um operacional em um escritório e não tem tempo de estar com o cliente, e que é o que é mais importante na parte da venda. E aí acaba o terceiro ponto, que são as vendas eficazes. Qual uma grande dificuldade do empreendedor aqui nos Estados Unidos? Na área da construção, por exemplo, uma grande parte dos empresários que iniciam no ramo da construção, eles procuram trabalhar como subcontratados de empresas maiores. E aí você pergunta assim, por quê? Porque a dificuldade deles é justamente em vender. A dificuldade deles é justamente em achar clientes que vão querer contratar o trabalho deles. E aí eles preferem ganhar menos, mas não ter que ir para a venda, e aí e ficam com essa dificuldade. Eles ficam sempre atachados dentro desse valor menor, porque eles estão prestando serviço para uma empresa que está sendo eficaz em venda. E aí, quando eles começam naquela ideia, poxa, eu acho que eu tenho que vender, eu vou correr atrás disso, eles se deparam com o quê? Custo de lead alto, dificuldade, falta de estratégia, não sabe como fazer, e volume. Maior desafio em todas esses pontos que eu vejo é em relação ao volume. Porque você imagina, a gente hoje consegue com o ChatGPT puxar listas de empresas, listas de potenciais de corretores, lista de prestadores de serviços, e aí você consegue número de telefone de uma maneira muito rápida e gratuita pelo ChatGPT. Só que se você tem essas informações, o que que você faz? Imagina você ter que bater de porta em porta, fazer contato ou fazer uma ligação manual. Então, quando você tem um funil de automatização, você consegue pegar um banco de dados, coloca ali, monta uma sequência de ações do que você quer fazer, e esse funil ele vai ser executado muito rapidamente. Então, tem como você utilizar a inteligência artificial e a automatização para poder resolver desafios com venda. E o último, claro, é tempo. E aí é um resumo do que, né, eu falei até aqui. Se você para fazer uma ferramenta de análise de tempo e a gente começa a ver como empreendedor o que que a gente tem feito o dia inteiro, muitas vezes a gente percebe que a gente gasta muito tempo com tarefas que poderiam ser terceirizadas, ou seja, a gente poderia contratar alguém para fazer, ou às vezes usar uma inteligência artificial para fazer mais rápido, e tarefas importantes, como estar com família, estar com seu cônjuge, ou simplesmente praticar um hobby, às vezes são deixadas de lado porque a gente coloca aquelas tarefas que são importantes, mas são mais urgentes, e a gente tem aquele senso de urgência, de necessidade, a gente coloca aquilo ali como prioridade. Então, a inteligência artificial e a automatização, ela tem esse benefício. E eu quero dar a oportunidade do Lucas compartilhar aqui um pouco sobre o conteúdo que ele tem, que ele também mostrou lá, sobre inteligência artificial e mostrar para vocês um pouco, né, das opções, o que que é, o que que a gente pode fazer, o que que é possível ser feito com a inteligência artificial. Fala, Lucas. Perfeito, meu querido. Vocês estão me escutando bem aí? Dá só o joinha assim, quem tá? Perfeito? Top. Joia. Pessoal, boa noite a todos vocês. Muito bom, Gabriel, aí a introdução. E é realmente, acho que basicamente alguns me conhecem, para quem não me conhece, eu atuo na área de finanças há 12 anos e estudo bastante o mercado em geral, né? E esse mercado de tecnologia, ele me acompanha, né? Então, eu gosto bastante. E aí o Gabriel introduziu aí como que nós iniciamos isso.
mas vamos seguir aqui realmente direto ao ponto para a questão da execução e resultado, né? Que é o nosso foco principal. Então, desde que essas integrações elas surgiram, isso tem atingido máximas em relação à produtividade. Eu tive palestrando terça-feira passada agora, lá no CRI, né, que é da Lagoinha, um grupo de empresários, e lá eu tive a oportunidade de mostrar números, dados, né, de produtividade, né? Então teve tipo de operações de marketing, de televendas que teve conversões de 40%, 30%, e teve algumas que foram até 50% em setores de empresa com o uso de automação e inteligência artificial. Para quem não sabe, a automação ela já existe há muito tempo, a inteligência artificial também. Só que com o avanço dessa tecnologia, era assustador a implementação no dia a dia de IA, da inteligência artificial. Então, a automação veio ali para educar, né? Então, aperta um controle, abre a porta da garagem, as luzes se acendem, automação dentro de casa, as cortinas se abrem, para ir introduzindo isso no dia a dia da gente. É o mesmo formato do meio de pagamento, o Pix lá no Brasil, o Zé, o cartão de crédito. Então, nós somos adaptados, acostumados a aprimorar, a vivenciar essa tecnologia. Com a inteligência artificial não é diferente, né? Então, ela já existe há muitos anos, né? Então, desde a década de 60, 70, ela já existe, só que ela não era implementada como ela é hoje. E depois da pandemia, teve esse boom do marketing digital, de vendas indiretas, né? Vendas online, e aí foi buscando recursos para aprimorar essas automações que já existiam, né? Então, a IA, hoje, ela é muito utilizada e grandes empresas, né? Muitas multinacionais, como todas que nós conhecemos, a Microsoft, a Google, a Apple, todas essas grandes empresas, Tesla, tanto a questão de robotização como a questão de IA. E isso, tudo que está vindo hoje para o nosso acesso, desde smartphone, Alexa dentro de casa, enfim, tudo já está linkado, integrado a IA. Tudo já tem oportunidade de você integrar. Por isso que essas ferramentas que o Gabriel vai compartilhar com vocês na área de conversão, de venda, de mensagem, de e-mails, elas existem, existiam, só que hoje elas conseguem se conversar, né? Então, hoje, um exemplo na área de vendas, né? O Gabriel fala muito sobre isso. O cliente pede um orçamento, vamos falar assim, né? Um invoice, você manda. Aí, enquanto você enviou para um cliente, você tem mais 10 clientes para enviar. Com o uso dessa automação, com a IA configurada, você consegue disparar mensagens ali temporizadas de acordo com o que você quer. 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, enfim. Por quê? Porque você não deixa de dar o follow-up para aquela pessoa. Então, isso acaba deixando de converter mais, esfria o lead, né? Isso em qualquer área, né? Na minha área, na área do Gabriel, na área de vocês, em qualquer área. Seja para marcar um encontro, seja um café, uma reunião, um lembrete, uma venda, um pós-venda, qualquer coisa. Porque a mensagem ela pode ser utilizada para qualquer coisa. Então, esses são exemplos básicos e simples que nós conseguimos otimizar a produtividade. E com o passar do tempo, com o passar que as coisas vão andando na empresa da pessoa, no dia a dia, surgem novas ferramentas que você consegue ali integrar para dar mais produtividade ainda, né? Então, hoje, além do chat GPT, algumas pessoas não adquirem pelo fato de ter uma mensalidade, né? O atualizado, né? Tem a Uhum. mensalidade R$19,99. Mas hoje, se vocês quiserem até anotar, eu vou passar para vocês eu posso compartilhar aqui, Gabriel, só para mostrar. Pode. Pode liberar, irmão, por favor? Aí você só me ensina como é que faz. Pronto, você vai lá no compartilhar, na setinha, no share. Eu tirei o Lá no meu. share tem vários usuários. Você vai. é, Ah, tá, acho que tô vendo. Vê aí. Pronto, irmão, perfeito, perfeito. Essa daqui, gente, ó, Copilot, ela é uma concorrente do ChatGPT. Eu não sei se vocês conhecem. Nela você consegue fazer tudo isso na parte de design do Microsoft Edit. É uma parte, ela é da Microsoft, né, na verdade. E para quem não sabe, nessa parte de investimentos, a Microsoft ela tem investimentos mais de 1 bi no ChatGPT, que é a empresa da OpenAI, né? Hum. Então, ela desenvolveu isso aqui justamente para integrar
Olha só como é importante esse conhecimento de integração, para integrar com o chat GPT, para as pessoas que ali não quer pagar o 4. Não é o 4 ou, né, que é o 4O, é o 4, porque o inicial é o 3.5, né? O inicial, assim que você faz o download, ele vai te direcionar para o 3.5. Já é ótimo. Mas o 4 você já consegue ter mais interação. Tipo, subir uma foto, subir um arquivo, um PDF, ter mais utilidade, né? Não só o chat de conversa. Então, um exemplo básico para vocês. Você vai pegar um e-mail que você recebeu, um exemplo, né? Em formato de um PDF. Você faz o upload desse e-mail no chat GPT-4 e pede ele para fazer uma análise como se fosse um funcionário ou um contratado seu com uma perícia naquela área, né? Então, isso são ferramentas que otimizam o resultado. Eu falo muito sobre isso, o Gabriel também. Então, o importante dessas ferramentas é você sabê-la utilizar ao seu favor. É você integrar elas e extrair o melhor dela. Porque isso você consegue otimizar tempo. Então, aqui você consegue fazer planos de viagens com ele. Ele é bem interessante. Eu utilizo também ele. Ele tem aplicativo também, tá? Você consegue fazer o aplicativo. Tem essas funções todas no aplicativo. E você pode usar tipo esses comandos aqui que tal? O modelo de PDF, né? Resuma as principais notícias, expanda, papapá. Cria uma tabela que compare os tênis e tal. Você pode ficar criando isso aqui com o seu negócio, né? Então ele dá ideias aqui. Aqui um exemplo. Qual a próxima tendência do meu mercado? Aí você sobe uma foto ou do seu mercado ou de uma notícia ou algo desse tipo e interage extraindo o máximo de informação. Para vocês entenderem, essas ferramentas em grandes empresas, elas não são usadas apenas para informativo, para criar um post, para dar ideia. Não. Elas são usadas para expansão de negócio. Elas são para facilitar, encurtar o caminho, os processos, né? Então, de business plan. Então, essa ferramenta você pode utilizar além do chat GPT. E aqui na parte de baixo, você tem algo que é legal, que eu gosto também. Você consegue ser mais criativo, mais balanceado ou mais preciso no termo de expressão, de voz, de vocação, no comando que você está dando para aquela IA. Essa daqui vocês pegaram, né? Sim. Essa outra aqui é bem interessante. Ela é um plugin que você consegue instalar, o ChatGPT Write. Ela consegue responder os seus e-mails automático direto na plataforma do seu e-mail. Então, um exemplo, você tem lá o seu, no caso eu uso muito o Gmail, né? Gmail ou Hotmail. Então, assim que eu abro a minha aba pelo Google Chrome, sempre tem que lembrar isso, vai abrir um chat lá embaixo, uma aba do lado direito. Isso é um plugin do Google Chrome. Então você instala ele e ele vai ficar aqui nessa parte de cima, aqui no plugin. E toda vez que você quiser responder aquele e-mail sem transferir os dados para o chat GPT, você consegue perguntar ele ali e já responder direto na aba do e-mail, otimizando o tempo, né? Então, isso aqui é uma extensão que muitas pessoas utilizam. As pessoas utilizam o chat, claro, muitas pessoas para fazer respostas ou preparar cartas de e-mail, mas aqui você ganha muito tempo, porque você vai só clicando no e-mail, respondendo, e lá no ato também você tem as formas de você o tom de voz, né? Se é mais agressivo, se é mais educado, se é mais amigável. Então você consegue também variar essa tonalidade da escrita. Perfeito? É bem simples, igual aqui, ó. Aqui tem o passo a passo, né? O vídeo mostrando, tipo no Gmail, ele abre aqui embaixo. E aí você vai abrir esse símbolozinho aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver no meu mouse, ó. É o mesmo símbolo dele, um raiozinho, ó, esse raio. Ele vai aparecer na parte de baixo do e-mail. E aí você consegue interagir. Simples assim, ó. E é uma extensão. E eu acho muito legal, interessante, porque muitas pessoas têm algumas dúvidas em relação à automação de e-mail, né? Então ela não responde só, ela precisa de um comando para poder interagir. Perfeito?
Essas duas são bem utilizadas. E essa daqui, deixa ela carregar, é um resumo deixa eu só atualizar aqui. Ela é um resumo, ela faz um resumo de reuniões tipo do Zoom, né? Então, ela serve para plataformas indiferentes. Então, no exemplo do Google Meet, ele ainda não tem o resumo IA, né? Ou AI, né? Que o Zoom tem. Então, o Zoom tem uma plataforma que você consegue fazer o resumo das suas reuniões. Aí, quem não tem, você pode utilizar isso aqui. Mas, Lucas, para que isso? A gente está falando de conversão, de negócio, de business, justamente por causa disso. Porque hoje, com o avanço dessa tecnologia, muitas pessoas, eu basicamente sou um delas, faço muita reunião, apresentação pelo Zoom ou pelo Google Meet. Então, tudo aquilo que você faz repetidamente vai dar um resultado. Mas quando você faz repetidamente e tem dados, você consegue se aprimorar mais e mais, tanto com dúvidas, tanto com melhorar de apresentação, tanto para já ter conteúdo para apresentar em uma futura apresentação. Então, esse tipo de resumo ele é bem interessante, porque ele faz tanto a transcrição quanto o sumário, que é o resumo, e você pode pesquisar e aí pedir para ele analisar as suas conversas, né? Então, grandes empresas já utilizam essa inteligência artificial. Então, só para vocês entenderem, não é apenas uma integração, não é apenas uma ferramenta, é sim um estilo de vida que tem que fazer parte e ser acompanhado, porque sempre está surgindo novidades, sempre está surgindo atualizações, sempre está surgindo novas ferramentas que conseguem integrar com aquela que você já tem. Então, o Gabriel está de prova. Nós conhecemos muitas pessoas do nosso círculo de amizade. Irmãozão, quantas pessoas não utilizam o Job que você utiliza? Quantas? Centenas e milhares de pessoas. Uhum. Não é isso? Agora, quantas sabem que você consegue fazer essas integrações e automações com aquela plataforma que ele já paga todo mês? Sim. É tipo assim, é igual você ter um carro que, sei lá, tem um botão diferente que solta um turbo. Só que você nunca viu esse plugin, esse botão, algo desse tipo. Aí você vê um amigo, cara, eu comprei esse carro só por causa disso. Aí o cara, pô, eu tenho esse carro e nunca vi isso na minha vida, não sei nem que ele faz isso. Então, tipo, é basicamente isso. A gente às vezes tem algo, paga por algo, só que pelo fato de não extrair o máximo daquilo, não conhecer ou não buscar ajuda, a gente sempre fica ali no raso, né? Então, essa é a nossa intenção de ir profundo, mostrar ferramentas, mas que o quê? Convertam, ferramentas que façam sentido pro negócio de vocês e pro dia a dia. Perfeito? Perfeito. Vocês anotaram? Pega Eu essas três aí que é top, tá? Fechou? Aí, para dúvidas, aí o Gabriel vai conduzir, continuar com todos nós aqui, apresentar o que ele tem feito, produzido aí de resultado e de automação. E aí, dúvidas, anota que eu tenho certeza que ele vai abrir um tempo aí para a gente poder estar ministrando para vocês em relação a isso. Obrigado, irmão. Pode continuar aí. Sim, a ideia é a gente no final ter esse momento, né? Porque acaba que muitas dúvidas às vezes a gente consegue ir respondendo pela parte da apresentação, mas aí no final a gente faz esse tempo de perguntas e respostas e claro, se alguém tiver alguma dúvida também, às vezes pode colocar aqui no chat e a gente vai é, respondendo. Mas é importante, todas as dúvidas, anota e faça as perguntas, porque às vezes para mim, para o Lucas, parece uma coisa muito simples, fácil de ser feita, e talvez para alguém ficar na dúvida de como fazer, e às vezes essa pergunta pode ajudar outras pessoas, então não deixa de fazer as perguntas não, tá? Eu vou seguir aqui, ó, e falar sobre um tópico que é muito relevante, que é a diferença sobre as ferramentas e suas aplicações, porque o Lucas mostrou ali, e aí eu não sei se vocês repararam, existe um plugin para você colocar no Google para responder e-mail, e esse plugin ele utiliza a base do ChatGPT. Porém, ele pega uma ferramenta que a gente usaria somente para pesquisa, que seria o ChatGPT, e ele faz essa conexão para que você consiga utilizar aquela ferramenta de uma forma mais prática. E como que eu vejo, por que que eu botei essa a maleta de ferramentas? Como que eu vejo
as inteligências artificiais e os programas. É como se você fosse fazer um trabalho, uma obra, e você tem várias ferramentas e você tem uma mala de ferramentas. E não adianta só a gente ter uma maleta com as melhores ferramentas disponíveis e várias ferramentas, uma diversidade enorme de ferramentas. Você precisa ter o quê? Você precisa ter o conhecimento de como que você vai usar. Imagina que você precisa usar um martelo para pregar um prego. Adianta você pegar uma chave de fenda? Às vezes, né, tem pessoas que vão usar uma chave de fenda para poder pregar o martelo. Mas qual é o problema? Você vai ter mais dificuldade. Se você utilizar a ferramenta certa, vai ser muito mais prático. Então, a ideia é que a gente entenda quais são as ferramentas que a gente tem disponível e aprenda como utilizar. E o grande plus, o grande diferencial é como que você conecta uma ferramenta na outra para poder automatizar, né, e ter mais eficiência nos seus processos. Falando sobre a automatização, que foi o assunto que eu iniciei lá no Business Day, eu divido essa parte da automatização em três pontos. O primeiro seria você criar um fluxograma, e isso é muito importante. Então, como que você precisa pensar? Bom, o meu business ele trabalha dessa forma. Eu faço venda, eu faço entrega de serviço. O que que você faz? Então, qual é o passo a passo? O cliente ele me liga, ele pergunta sobre isso, eu faço esse ponto depois, eu tenho que mandar um orçamento, eu não tenho que mandar um orçamento, eu preciso fazer um atendimento, preciso fazer um follow-up, eu tenho que agendar uma visita. Como que é o fluxograma? Depois do fluxograma, a gente precisa identificar quais são as tarefas que a gente mais repete dentro desse dia a dia do trabalho. E aí você começa a perceber e identificar o que que dessas tarefas você pode automatizar. Porque aí, quando você automatiza, é o seu tempo que você acaba economizando e joga essa responsabilidade para um programa. Por isso que sai muito mais barato, porque o nosso tempo não tem valor, né? Agora, uma automatização, um programa, ele vai custar alguns dólares por mês e isso vai te liberar muito tempo e aumentar a sua produtividade. Esse aqui é um exemplo de um fluxograma, como que funciona na nossa empresa. Então, se você olhar, ele é bem simples, né? Começa com uma ligação, uma mensagem. A gente tem a equipe de atendimento que ela vai seguir um script, e aí pode ser que precisa tomar um recado, pode ser que vai criar um formulário de trabalho, pode ser que seja alguma reclamação de algum cliente, algo que tenha que ser resolvido, né? Mas a próxima evolução disso é que a gente faça um orçamento virtual. A gente pode precisar agendar uma visita na casa do cliente para fazer um orçamento presencial e de uma forma ou de outra vai ser enviado um orçamento e esse orçamento ele precisa ter um acompanhamento, porque o que que eu percebo no mercado? Muitas pessoas enviam orçamentos, enviam preços, ou às vezes participa de eventos de network, conversa, oferece um produto, mas não faz um follow-up, não envia, olha, essa aqui é a minha proposta comercial, e aí depois que envia a proposta, não faz um acompanhamento. Então, é importante, como o Lucas falou, quando você tem essa programação, as chances de conversão, ela aumenta significativamente, só pelo fato de você fazer um acompanhamento com o seu cliente. Então, a gente faz esse acompanhamento, e o objetivo sempre é fechar um trabalho. E aí, quando você fecha um trabalho, o que que você precisa fazer depois do trabalho? Acompanhar. Então, a gente liga para saber se o trabalho foi feito da maneira correta, cumpriu com as expectativas do cliente, e também tem a oportunidade de você vender algo mais. Porque se você reparar as nossas empresas, elas são business que são correlacionados. Então, eu faço uma obra, eu posso oferecer uma limpeza. Eu faço uma pintura de gabinete, eu posso oferecer um countertop. Isso é válido com qualquer outra profissão. Imagina que você é um corretor de imóveis, por exemplo. Você vende uma casa, existem algumas coisas que você pode oferecer ou indicar, às vezes, um parceiro para vender imóveis, para vender cuidar do jardim, para montar uma piscina, para fazer uma reforma em algum dos ambientes da casa. Então, esse upsell, né, vender algo a mais, ele pode ser feito de forma automatizada, porque você nunca vai deixar de oferecer algo a mais para os seus clientes. E aí, depois do follow-up, a gente via a cobrança. Claro, faz o follow-up da cobrança, né? Porque é importante que o cliente pague. E é assim que funciona. E aí, quando a gente identifica as tarefas repetitivas, esses aqui são os meus números. Então, nos últimos... Esse foi o período dos últimos 30 dias antes do Business Day. A gente tinha fechado, terminado 114 trabalhos em uma das empresas, que é a Seven Pro Services. O que que acarreta isso daqui? Para ter fechado 114 trabalhos, nós tivemos 533
ligações ou mensagens de pessoas diferentes. E aí isso daqui veio para cá, viraram 204 formulários no nosso Jobber, que é o programa que a gente utiliza, enviamos 68 orçamentos e dos trabalhos que foram de ligação, foram direto para trabalho, mais os orçamentos que foram aprovados, tivemos 114. Isso acarretou um envio de 120 invoices. E aí, quando você olha para todos esses números e você soma, você vai identificar o total só da parte comercial de tarefas que a nossa equipe teve que realizar em um mês. Agora, qual é o bacana disso? Que aí quando você identifica e para pensar, pô, o que disso daqui eu posso começar a automatizar? Poxa, se eu enviei 68 orçamentos, são 68 pessoas que eu preciso ligar, mandar uma mensagem, um e-mail para fazer um acompanhamento. E se eu consigo fazer isso de forma automática? Aí é uma automatização. E tudo parte desse princípio. O que eu posso fazer para automatizar um processo? Porque quando você tem a pergunta certa, você vai encontrar a resposta para essa pergunta. E muitas vezes as pessoas se travam, pô, eu não sei como resolver isso, eu não sei automatizar, eu não entendo, para mim é um bicho de sete cabeças, mas tudo parte do princípio da pergunta certa. Então, quando a gente tem a pergunta, como que eu posso fazer, ou o que eu posso automatizar, você já tem o primeiro passo. E eu faço aqui, ó, algumas das automatizações eu faço dessa forma. Toda mensagem e ligação que a gente recebe, se às vezes a pessoa liga e ela recebe ela escuta aquela ligação, obrigado por ligar para a empresa, nós vamos transferir, e pum, ela desliga. Por alguma razão. O que que acontece? A gente manda uma mensagem automática. Oi, tudo bem? Eu vi que você ligou, a ligação caiu. Podemos te ajudar de alguma forma? É automático. Então, às vezes, quantas pessoas a gente perde no meu ramo? Nossa, eu conheço vários profissionais que não atendem telefone de primeira. Então, você imagina, se você é um profissional, um empreendedor, um empresário, tem esse desafio, porque você está nessa transição de, poxa, eu tenho ligações, muito fluxo de ligações, ainda não tenho uma equipe formada para atender, você pode, com uma automatização, criar essa mensagem para que você não atendeu a ligação, a pessoa já responda, já recebe uma mensagem automática. Então, o que que vai acontecer? Por mais que você estivesse ocupado naquele momento, o teu cliente teve uma comunicação sua, ele não vai desistir, ele vai tentar de novo, ou ele vai te mandar uma mensagem, alguma coisa vai acontecer e você vai ter uma perda menor em relação a essas pessoas que talvez você não conseguiria vender, não conseguiria converter. E aí tem várias coisas, né? Eu tenho gravação de ligação, vou mostrar para vocês o aplicativo que eu uso para telefonia. Ele é um aplicativo super simples de ser instalado e ele grava todas as ligações. Então, todo mundo que liga para a nossa empresa, ele vai ter a ligação gravada, né? E essa ligação, ela é resumida no, como o Lucas falou, a gente tem essa ferramenta bem parecida com o que ele mostrou já dentro do programa. Então, ele já resume a ligação, já fala quais são os próximos passos, o que que a gente conversou. Então, você imagina que você trabalha com venda e você está ligando para o teu cliente, você fechou uma venda e acordou que você vai enviar um contrato, você vai marcar uma próxima reunião no tal dia, dia 3 de junho. O que que vai acontecer? No final já vai estar lá escrito, próximos passos, ó, enviar o contrato, enviar a cobrança e agendar a reunião para o dia 3 de junho. Isso já facilita, porque às vezes depois de uma reunião de 40 minutos, uma conversa longa, a cabeça já está em outra coisa, às vezes você tem algum outro compromisso. Então a inteligência artificial ela te ajuda nisso daí. Tá? Aqui tem outras funções, mensagens automáticas no acompanhamento, como o Lucas falou, você temporizar isso é muito bacana. Todo orçamento que a gente envia na empresa, ele automaticamente ele vai uma mensagem, um e-mail. E a gente manda bem simples. Então, imagine que o Lucas mandou um orçamento para o Lucas, eu mando uma mensagem 5 minutos depois. E aí, Lucas, tudo bem? Acabamos de enviar o seu orçamento. Você recebeu? Simples, parece humanizado. A pessoa não vai ter essa percepção se foi um robô que enviou, se foi uma pessoa. Os clientes geralmente pensam que é a gente que está enviando. E isso dá uma sensação de, uau, os caras são tão rápidos, eles já acabaram de me enviar e já estão fazendo um acompanhamento. Isso joga a tua empresa, o teu business, para um outro nível de profissionalismo. E aí, quais são os softwares que eu utilizo? Aqui são alguns, tá? Como o Lucas mostrou, tem alguns outros diferentes e tem, assim, uma infinidade de aplicativos. Mas o que que é importante lembrar? São todos ferramentas. E mais importante do que você conhecer todas as ferramentas é saber como usá-las e saber usá-las de forma conectada. Isso é que vai otimizar o tempo. Que é o que ele disse. Se você tem uma extensão que você já coloca no seu aplicativo de e-mail,
onde você recebeu o e-mail, você já está com o e-mail aberto, você só clica no botão e ele já te dá o leque de opções, é muito mais fácil do que você ter que abrir um outro navegador, abrir o ChatGPT para poder copiar, colar, fazer toda uma transição. Às vezes tem que treinar o seu agente, como eu vou mostrar para vocês como que pode ser feito também, para depois jogar lá o conteúdo e ter a resposta. Você já consegue fazer isso direto, então é muito mais prático, tá? Eu vou mostrar essas ferramentas para que vocês tenham ideia. Esse Jobber, ele é muito bom para quem é prestador de serviços. De uma maneira geral, pode ser manicure, pode ser car wash, pode ser construção, limpeza, countertop, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, onde você tem que fazer request, né? Que é aqui, ordens de serviços. Você precisa enviar orçamentos, você tem que ter o controle dos trabalhos, o acompanhamento, que você tem alguém prestando aquele serviço ali e você precisa ter um registro, fotos da obra, fotos do serviço, antes e depois, uma comunicação entre a empresa e o prestador de serviço, você vai utilizar aqui, e ele também já faz dentro dele as invoices. Hoje eu recebi, olha que bacana, eu acabei de receber um postcard, né, do Jobber, parabenizando por 100 reviews, 100 avaliações. E aí eu falei assim, pô, que legal. Só que aí, qual é a dificuldade que as pessoas têm? Como que eu pego a avaliação? O Jobber, ele faz isso automático. Tem uma aba aqui, ó, de marketing. Ele já envia, toda vez que eu mando uma invoice, ele filtra, isso é bem bacana, ele filtra quem ele já enviou nos últimos 6 meses o pedido de avaliação e quem ele não enviou, ele envia um pedido. Opa, tudo bem, vi que seu serviço foi concluído, como foi a tua experiência? Você pode deixar uma avaliação para a gente no Google? E aí a gente já passou de 100 avaliações no Google e hoje em dia, existe boca a boca? Existe. Mas a maioria das pessoas, quando querem um serviço, eles já não vão sair de casa para perguntar ao vizinho. Já não é mais aquele hábito de ter as pessoas sentadas na rua, pelo menos não aqui em Orlando. As pessoas não costumam ficar com a cadeira na rua conversando com o vizinho e pedindo indicação. É muito internet. Então, hoje o Google é uma das maiores fontes de pesquisa para tipo de serviço. E aí, quando ele entra no Google e tem a tua empresa com um monte de avaliações positivas, isso é um divisor de águas. Só que aí, como que você fica pedindo para todo o teu cliente? Automatiza. E aí, já era, entra no fluxo de trabalho. Esse programa aqui, por exemplo, ele custa US$ 349 por mês. E isso é o pagamento mensal, é a versão mais top dele, tá? Existem versões mais em conta, então às vezes você vai falar assim, pô, mas eu estou começando e tal, vou pagar US$ 349 por mês. Não, existem versões mais em contas. Essa é a mais completa, que tem mais recursos, inclusive o marketing, e você tem a opção de pagar um ano também. Então, quando você paga um ano, se eu não me engano, cai para 219, então já fica mais barato. E lembra que o tempo que ele te economiza vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. E existe um outro programa que eu utilizo, que é o Respond. IO. O que ele faz? Ó? Ele junta vários canais de comunicação. Então, isso aqui para quem trabalha na internet, com marketing digital, ou para quem trabalha com vendas e é presencial, mas tem o atendimento físico, e aí converge para um WhatsApp, ou converge depois para um Instagram, porque a pessoa vai lá e comenta alguma coisa e te manda. E aí você tem vários canais de comunicação que você precisa responder. Até e-mail você pode colocar aqui, de e-mail, por exemplo. Então, você tem um aplicativo onde você pode botar múltiplos usuários. Então, eu tenho toda a minha equipe comercial, ela está trabalhando nesse aplicativo, e aí quando alguém me manda mensagem no WhatsApp, não no meu, tá? Não da nossa empresa da construção, ele vem para esse aplicativo único e a nossa equipe ela consegue responder. Às vezes um está ocupado, o outro responde, então sempre tem uma taxa de resposta muito rápida, e o mais interessante é que se você entrar lá no site no Instagram, por exemplo, da Seven Pro Services, e mandar uma mensagem, ele vai abrir esse canal aqui do Instagram. E o mais interessante é que ele é automatizado, mas não é um chatbot que vai falar assim, clica, digite um se você quiser falar com vendas, dois para saber disponibilidade, três para orçamento. Não, é como se fosse uma pessoa te respondendo, dando boa noite, bom dia, e qualquer idioma. Então, se você começa falando em português, ele fala em português. Se você muda para inglês, ele dá continuidade em inglês. É automático e muito rápido.
É notável que a inteligência artificial, porque é impossível uma empresa ter uma taxa de resposta tão rápida quanto essa. Então você percebe que, pô, não é possível ser um ser humano, né? Tem que ser uma inteligência artificial. Porém, as respostas são muito personalizadas. E como que eu personalizo isso? Eu peguei o manual de treinamento que eu tenho para a minha equipe comercial e joguei dentro da inteligência artificial. Então, esse agente, ele é treinado da mesma maneira que eu treinei a equipe comercial. Eles têm as mesmas informações, mas eu brinco que a inteligência artificial lê o PDF e pratica. Porque nós, seres humanos, nós somos suscetíveis a erros. A inteligência artificial também erra, tá? Ela não é perfeita, ela comete erros, ela confunde algumas informações, por isso que não dá para confiar cegamente 100% na inteligência artificial, mas nós, seres humanos, temos uma tendência de esquecer em maior quantidade, errar, confundindo informações, e a taxa de assertividade e velocidade da AI é bem maior. Então, é para isso que serve. Não para substituir o ser humano, mas para acelerar e aumentar a taxa de assertividade no seu negócio. Tá? Esse é um programa que eu uso para telefonia, é o famoso PABX que a gente usava antigamente. Então, eu tenho um programa com vários números de telefone, vários usuários, você pode ver aqui embaixo. E aí, qual é a facilidade que isso me traz? Eu tenho pessoas que trabalham no Brasil, tem pessoas que trabalham na África do Sul, atendendo o telefone, todas elas só precisam ter acesso à internet, pode ser pelo chip delas ou pelo Wi-Fi. Só que a ligação vem como se fosse um número normal. O cliente ele liga para um número real, um número comum dentro dos Estados Unidos. E aí eu posso programar para quem eu quero que atenda a ligação primeiro, pode ser numa sequência, pode ser todo mundo junto. Eu faço do jeito que eu achar melhor. Qual é a outra parte que é legal? Horário de funcionamento. Quantas vezes eu já recebi ligação, 10 horas da noite, de um cliente, eu queria saber sobre o valor do serviço. Eu falo, pô, mas tipo, 10 horas da noite, quando a pessoa liga, ele vai dizer, olha, estamos fora do horário de funcionamento, liga no outro dia. E aí você pode criar uma automatização para enviar uma mensagem de texto, poxa, recebemos sua ligação aqui fora do horário, é algo urgente? Porque aí a pessoa às vezes se comunica com você por urgência. E, de novo, quando a gente começa da pergunta, como é que eu posso automatizar meus processos, você começa a ter infinitas respostas. Isso são sugestões que eu uso para a minha realidade. Porém, para o teu negócio, você pode flexibilizar de acordo com o que você precisa, tá? Multi-usuários, você tem a gravação, como eu falei, de todas as ligações são gravadas com resumo e próximos passos. E você pode fazer SMS com agendamento. Gente, isso daqui para mim foi assim, ó, top, top, top. Por quê? Imagina que eu envio um orçamento para o meu cliente e ele fala assim, normal, né? Eu vou conversar com a minha esposa. Aí eu vou lá e falo assim, Lucas, beleza, tudo bem. Quando que você acha que você vai ter uma resposta? Eu acredito que quinta-feira eu tenho uma posição para te passar. Beleza. O que que eu faço? Eu entro no aplicativo e eu vou mandar um SMS para ele. E aí, Lucas, você já conversou com a sua esposa? Você já tem uma decisão? Só que ao invés de eu enviar, eu vou agendar para que seja enviado na quinta-feira, porque foi o dia que ele falou que ia ter a resposta. Naturalmente, o Lucas, né, que é o nosso cliente do exemplo, ele não vai me responder na quinta, porque às vezes ele esquece, ele passa despercebido, só que na quinta-feira ele vai receber uma mensagem minha. E eu posso criar uma condição. Se ele mandar uma mensagem antes, aquele agendamento cancela. Então não tem aquela preocupação, vai que ele me responde na quarta, ou ele me ligou, caso aconteça isso antes, aquele agendamento ele vai ser cancelado. Mas se não teve uma comunicação, na quinta-feira ele recebe uma mensagem. O que que eu quero mostrar para vocês com isso? Que é possível você ficar em cima do cliente o tempo inteiro, sem ser chato, sem ser aquele cara inconveniente que vai ficar ali incomodando, né? Porque você faz isso de uma forma muito natural. Então você não é um cara que é chato, inconveniente, mas você está sendo bem profissional com o seu acompanhamento. Porém, você não tem que se preocupar de ter 1 milhão de agendas de anotação, de ficar lembrando, cansando a sua mente de que, pô, tem que lembrar de falar com aquela pessoa na quinta-feira. Não, você só já programa o SMS e acabou, né? É muito mais simples. Ele custa US$ 33 por mês por usuário, tá? E aí cada usuário pode ter um número de telefone, pode ter um número direto. Ele é bem interessante. E esse aqui é o Zapier.
que é o Zapper? O Zapper é um programa que faz a integração de aplicativos. Esse é o meu xodó, eu sou apaixonado pelo Zapper, e isso para mim ele simplifica, né, a minha vida demais, a conta. Eu fiz um funil de divulgação hoje, algumas das pessoas que participaram lá do Business Day, provavelmente não perceberam, mas como que eu fiz para convidar todo mundo que participou lá, que preencheu o formulário para estar hoje com a gente? Eu utilizei um funil de automatização. Então, o que eu criei, eu posso mostrar depois para vocês. Eu criei uma automatização onde eu tenho uma planilha com os dados, e aí toda vez que eu adiciono uma nova linha naquela planilha, o sistema ele vai pegar o número de telefone, vai enviar uma mensagem para aquela pessoa, eu decido qual é o texto, e vai enviar um e-mail. Então, eu peguei todas as pessoas que preencheram o formulário e enviei para todo mundo ao mesmo tempo. Isso me custou 5 minutos. Então, é muito prático, é muito rápido. É você entender como funciona, saber qual é a ferramenta. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma ferramenta de automatização, utilizei uma ferramenta de planilha, minha ferramenta de mensagem, minha ferramenta de e-mail. Eu peguei ferramentas diferentes e conectei, e aí você acelera o teu processo, tá? Esse programa ele é gratuito, até 100 tarefas por mês, e aí você pode ir aumentando o seu plano de acordo com a sua necessidade. O legal é, para 100 tarefas, você vai poder fazer já muitas coisas durante o mês, e quando você começar a ter uma necessidade maior, mais tarefas durante o mês, aí você vai e paga. Só que quando você começa a pagar, aquilo já está sendo muito benéfico para você e o custo-benefício já está muito presente na sua rotina, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. E esse aqui é o nosso ChatGPT. E eu acredito que o irmãozão possa mostrar um pouquinho mais. Eu posso até abrir aqui, Lucas, se você quiser, porque acho que você está usando mais o Copilot, né? Eu deixei Não, aqui. eu uso ambos. Irmãozão, só uma coisa que é interessante que você fala, que eu gosto de frisar muito, né, para as pessoas entenderem. Tem algo que a gente sempre faz, né? A gente sempre faz em qualquer negócio, qualquer business, até na vida, né? É o custo-benefício, né? Quem é que não faz isso, né? Pô, será que eu preciso? Será que é legal? Será que eu compro? Será que eu vou? Será que eu como isso tudo? Será que eu visto preto ou branco hoje? Essa dúvida a gente sempre tem em tudo, basicamente. Quando Uhum. se trata nessa questão de custo-benefício com IA, o Gabriel ele mostra muito bem, até porque os resultados dele também que está em prática aí, é a questão de tipo, quanto que vale você pagar um grupo de marketing ou de pessoas no seu e-commerce, no seu comercial, né, para fazer esse atendimento com esse volume, né, com esse fluxo, com essa pegada de a cada 5 minutos, a cada 7 minutos, as pessoas estarem recebendo mensagem ou respondendo mensagem. Basicamente, você teria que investir milhares de dólares para ter uma equipe dessa. Faz sentido, Gabriel? Sim, faz sentido. Então, o que é que a gente está falando e mostrando? É justamente isso. Que às vezes a pessoa olha um exemplo do chat GPT, US$ 30, né? Algumas pessoas, eu vou usar o gratuito. Mas dependendo do volume que você utiliza, uma ferramenta de US$ 30, de US$ 129, ou até mesmo essa completa de 300 e poucos dólares por mês, isso aí vai gerar uma resposta e qualidade de conversão no seu negócio muito grande. Então, quanto que vale você pagar uma pessoa hoje para fazer esse serviço? Quanto que vale hoje? US$ 2.000? Três? Não sei. Depende do seu business e do volume, entendeu? Isso você tem que levar em consideração. É balança. O custo-benefício. Então, não se apega, se você não conhece ou está conhecendo agora, entrando nesse mercado, não se apega a essa questão, putz, eu vou ter que gastar. Não é o gastar, é o investir. É uma ferramenta que vai otimizar todo o teu processo, todo o teu processo, assim como o Gabriel fez e faz e está tendo os resultados. Quantas conversões ele mostrou que teve? Cento e quanto, irmão? Não, 127, 114. né, eu acho. 114 conversões com automação. Uhum. É isso aí. Eu queria complementar isso porque é interessante, porque esse custo-benefício, cara, quando você vê nos números, não tem dia que pague. A realidade é essa. O processo. É fundamental, porque é o que você falou. O que você economiza de mão de obra é, gente, o custo muito mais Tempo de alto. resposta, né?
tempo de resposta. E ficar. Aí você começa, né? Porque é o que você disse. Você vai deixar de contratar pessoas para. Não que você vai deixar de contratar pessoas, a gente sempre vai precisar Não, de. não. A gente sempre vai precisar de Uhum. pessoas. Só que o que você, de repente, teria que ter 5 pessoas para fazer, você consegue otimizar e ter com uma pessoa. E aí, essa uma pessoa, se essa pessoa for boa no que ela faz e focar só no que ela tem que fazer, porque a inteligência artificial não entrega, você consegue pagar mais. Porque você está deixando de pagar 5 para pagar uma pessoa. E você pode aumentar o rendimento dessa pessoa, porque você vai promover para que ela consiga aumentar a performance. Você tem mais lucro no seu business, e todos nós amamos lucro, é o nosso objetivo, mas você também pode transbordar na Sim, vida dessa pessoa. E é sobre isso, total. é sobre gente, né? Aham. Isso que você está falando é interessante. Isso é rapidinho, é só um informativo, né? Para as pessoas saberem. Existe uma influenciadora espanhola, que é da Espanha, né? Ela tem até nacionalidade, só que é uma inteligência artificial. Ela tem mais de 317 mil seguidores, né? E as pessoas não sabiam que era uma inteligência artificial. E ela faz propaganda para Nike, para Adidas, faz vídeos, faz tudo, canal de YouTube, ela faz propaganda de salão de beleza, de maquiagem, ela fatura mais de 1 milhão em todo esse âmbito de inteligência artificial. Uma influenciadora que tem um Instagram real e tem Uhum. vários famosos seguindo ela. O nome dela, eu até tenho aqui salvo, é Aitana Lopes, com Z. Aitana Lopes. Então, o que que isso quer dizer? Por que que foi criado isso, gente? Por causa disso que nós estamos falando. Resposta, qualidade de serviço, não cancela contrato. Na reportagem tem falando isso, não é o que estou falando, não. Uhum. Tem falando que os contratistas de empresas multinacionais preferiram contratar esses tipos de avatar pelo fato de remarcação de agenda, quebra de contrato, agilidade no trabalho, tempo de resposta. Isso quer dizer o quê? Pontualidade. É isso, o resumo disso que a gente está falando. Estou falando de uma influenciadora. Lucas, então eu trabalho com influência. Eu vou quebrar, eu vou deixar. Não, você não vai deixar de existir. Você só tem que entender que se você não se encaixar nesse novo mercado, tudo tem um novo mercado. A gente pegava táxi lá atrás. Hoje já não é táxi, é Uber, é Lyft. Hoje a gente tinha que ligar o restaurante e ir lá pegar. Hoje não, a gente pede um aplicativo e deixar. Então, as coisas comuns não deixam de existir, só que a gente vai atualizando. Então, isso é uma informação de hoje, real, que quem não está se adaptando realmente vai ficando para trás. Então, uma influenciadora de inteligência artificial totalmente criada, uma personagem, uma mulher, fazendo maior sucesso e as pessoas nem sabiam que era um IA. Então, tipo, o avanço disso, gente, é surreal. É, E para a gente surfar essa onda, nada melhor do que a gente entender como vocês estão aqui dedicando tempo, né? Priorizando esse conhecimento que é super válido e aplicável, né? 100% aplicável, não é nada de outro mundo, não, gente. é isso aí. É isso aí, irmãozão. Pode dar continuidade. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, é o ChatGPT. E como o Lucas falou da versão que é gratuita, né? Quando você tem a versão que você não paga, a versão gratuita, você só tem acesso a essa versão aqui do ChatGPT, que é o 3.5. E aí, já na versão paga, você passa a ter acesso ao ChatGPT 4 e o 4o, que é o mais recente, tá? Gente, o 4o ele está tão mais fácil de ser utilizado, porque se você olhar aqui, eu tinha vários agentes que eu utilizava. Hoje, praticamente, eu vou direto no ChatGPT, que ele já está na versão 4o, e eu já pergunto direto. E você tem várias formas de você utilizar, tá? Eu ainda tenho os meus agentes, por quê? Isso ajuda demais, 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 demais. Aqui, ó, para quem está no ramo de construção, eu tenho, por exemplo, o Bob. Bob fui eu que criei, eu que treinei. Então, eu ensinei o Bob a fazer os orçamentos do jeito que eu quero que ele faça, para que ele me dê as informações que eu quero que ele dê. Então, ó, hoje, eu fiz aqui ó, um orçamento, isso aqui é a conversa, tá? Eu fui pedir alguns orçamentos para ele, ó.
Primeiro eu pedi para pintura de uma casa de 1726. E aí ele entendeu que era uma casa do ano de 1726. Aí eu fui corrigir. Falei, não, eu quis dizer 1726 square feet. E aí ele foi, corrigiu para mim na hora, tá? Olha que legal. Ele me dá um orçamento com a descrição do trabalho, preparação, priming, painting. Ele me dá uma lista de materiais. Então, ele já tem a quantidade de primer que eu vou utilizar, a quantidade da pintura para o corpo da casa, para feixe, para trims, a, a porta da frente, calc, tudo, tá? Ele já tem aqui uma lista de custo de material, ele já me dá um custo de material aproximado. E por que que ele é assertivo, né, de uma certa maneira nessa questão do valor? Porque eu falo para ele, eu já treinei aonde que a gente opera, qual é a região que a gente está e aonde que ele pode acessar faixas de preço, tá? E aqui ele tem mais ou menos custo de trabalho, isso eu utilizo para me dar uma base, só que você pode ajustar de acordo com o que você achar. Às vezes o teu valor é um valor um pouco acima, um pouco abaixo, você está com mais urgência para pegar trabalho, ou você está busy, tu pode cobrar um pouquinho a mais. Só que essa base, para mim, ó, o que é mais valioso é isso aqui, ó. Porque quando eu pego um orçamento de pintura, antes eu poderia botar só assim, pintar o lado de fora da casa. E aí cobrar US$ 4.000. É uma coisa. Agora, o cliente recebe o meu orçamento, ele vai ter o passo a passo, tudo que vai ser feito dentro do processo de construção, bem detalhado, um orçamento bem robusto, com um valor adequado, porque eu tenho uma referência, eu tenho uma noção do que está sendo feito, e aí o cliente olha aquilo e ele fala assim, uau, aí imagina o meu cliente recebendo o meu orçamento robusto e um orçamento de uma empresa que mandou um pedaço de papel escrito à mão, que ele comprou numa papelaria, orçamento, bloco de orçamento, ele escreve na mão, digitaliza ou tira uma foto e manda para o cliente por WhatsApp. Existe uma diferença. E aí, quando você começa a utilizar isso a teu favor, não é uma coisa cara, é um recurso muito acessível, aumenta o valor agregado da minha empresa e me ajuda a vender mais. E aí você tem várias funções. Essa aqui que eu gosto sempre de ensinar é a de você criar o seu agente. Como que você faz, né, para criar o agente, por exemplo? Você vem aqui, ó, em explorar os GBTs. Se você não quiser criar, às vezes eu não quero criar, eu quero uma coisa rápida que já existe. Ótimo, você pode vir aqui, ele tem várias opções já prontas, tá? Porque alguém já criou e deixou público. Então você quer sobre escrita, tem vários GBTs já para te ajudar a escrever algo. Eu quero escrever um e-book, eu quero escrever legenda. Gente, eu tô nessa pegada de rede social bem recente. Nunca fui o cara de internet, de ficar postando conteúdo, nada, mas eu fiquei surpreendido com a resposta das pessoas quando a gente começou a compartilhar esse conteúdo. Eu falei, cara, tem muita gente que precisa desse conteúdo. Então, eu fui e falei, vou começar a postar conteúdo todos os dias. Só que, imagina você postar conteúdo, eu já tenho um business, eu já tenho uma empresa que me toma tempo suficiente, eu tenho uma família para cuidar, e aí eu vou ficar gastando tempo pensando na minha legenda de foto? Nada. Eu venho aqui no chat GBT e boto assim, ó, a foto é essa. Aí eu envio a foto. Boto a foto, falo o cenário, falo, olha, eu estava no evento assim, falei sobre isso, me dá uma legenda. Então você pode fazer isso avulso pelo chat GBT, direto aqui, ou você pode criar um agente, que é o que eu vou fazer. Eu tenho uma assistente para a empresa de construção, eu tenho o Bob, eu tenho um agente que é para me ajudar a escrever cartas de suporte para a imigração, de acordo com o meu advogado, me ensinou, me deu um modelo, treinei meu agente, comecei a escrever as cartinhas todas para incluir num processo de imigração. Tá aqui treinado. Eu vou criar agora um agente, qual é a diferença? Toda vez que eu peço uma legenda para uma foto, eu tenho que explicar para ele o que que eu tenho feito, qual é o público que eu estou comunicando, qual é o assunto que eu estou falando, e aí ele entende o prompt, que é o comando que eu dou, e ele me entrega o resultado. Quando você cria um agente específico para aquilo ali, se é uma tarefa que você vai fazer toda vez, você já cria um agente. Esse aqui é o agente que vai ser o John. O John vai ser o cara do social media que vai escrever todas as minhas legendas. Então fica muito mais fácil, porque na próxima vez você já não precisa dar comando. Você já entra, bota a foto e ele já vai te dar a legenda muito rápido. Então aqui são vários exemplos e você pode vir criar o seu. Você vem aqui em criar
ele vai te abrir essa página, você dá o nome, você escreve a descrição ou você somente conversa com ele. Você somente responde. Ele te pergunta: o que que você gostaria que o seu GPT fizesse? E aí você vai falar: eu quero que ele faça esse determinado tipo de atividade. Como eu falei, eu quero que ele escreva legenda, todas as legendas eu quero que ele utilize a comunicação assim mais assertiva, mais formal, mais cordial, mais familiar, mais informal, mais descontraída. Você vai tudo que você pensa e conforme você vai respondendo, ele vai te fazendo mais perguntas e ele vai refinando o seu chat GPT. Depois ele te sugere, ele pergunta o nome, ele te sugere uma foto, tudo você pode trocar. E ainda, se você vier aqui na parte de configurações, você pode fazer o upload de arquivos. Como eu disse, se você tem um manual de treinamento, por exemplo, você pega esse manual e faz o upload aqui. Ele vai analisar tudo que você ensina para a sua equipe e ele vai praticar. Se você tem, às vezes, livros que você contou a tua história, ou você ensina o método que você trabalha, você vem aqui e faz o upload. Então, ele vai analisar o seu conteúdo e ele vai passar a te dar a resposta de acordo com o que você apresentou para ele de conteúdo. Isso aqui é bem interessante, tá? E uma utilidade absurda. Mas lembra que o GPT é uma ferramenta de pesquisa e de realizar algumas funções, mas ainda tem um ser humano, ainda tem um ser humano sentado aqui no computador dando o comando. Então não é algo que você só vai pagar a mensalidade e vai transformar o seu negócio. Você vai ter que pagar ou usar a versão gratuita se você preferir, mas utilizar, colocar em prática, né? Extrair algo dessa ferramenta. E deixa eu ver mais aqui. O que temos? Ahn, Nós vamos passar, eu vou abrir para algumas perguntas. Isso aqui é parte do conteúdo que eu queria compartilhar para vocês, mas antes da gente passar para perguntas e respostas, eu já quero anunciar isso para vocês, para que vocês possam já ir se preparando para perguntas, para já ter em mente o que vocês querem. Se quiser, pode colocar no chat, pode abrir o microfone e fazer a pergunta da forma que vocês preferirem, tá? Se tiver algum desses aplicativos, por exemplo, que eu mostrei, ou o Lucas mostrou, e que, pô, Gabriel, fala um pouquinho mais sobre isso daqui. Aí a gente vai e compartilha, ok? Mas enquanto vocês se preparam, eu vou pedir para que vocês salvem uma data, tá? Dia 15 de junho, nós vamos fazer um evento presencial. Eu conversei com o Lucas, a gente vai se juntar para fazer esse evento. Vai ser uma imersão, onde a gente vai ficar ali 8 horas junto. Ele vai ser presencial. E por que que ele vai ser presencial? Porque a gente quer ter a oportunidade de sentar junto com essas pessoas. Vai ser um grupo pequeno, porque a gente não tem como abrir para muita gente por causa da questão de viabilidade, de dar conta para oferecer o nosso melhor para todo mundo. Então, vai ser um grupo pequeno, mas vai ser no dia 15. A gente ainda está definindo o local, todos os detalhes finais ainda estão sendo definidos, mas se esse tipo de conteúdo é um conteúdo que faz diferença, que você vê que é algo que vai poder ser aplicado no teu negócio e vai poder te trazer um custo-benefício, já bota essa data no seu calendário. É um sábado, tá? É um dos poucos finais de semana que a gente conseguiu alinhando o calendário, ter uma data que a gente consiga estar junto e não ter incompatibilidade com outros eventos, reuniões que a gente tem já planejado. Então, é dia 15 de junho, é um sábado, vai ser o dia inteiro. E a nossa ideia é fazer algo que já tem uma alimentação para a gente lá dentro, para ninguém ficar preocupado, já chegar, tomar um café da manhã, almoço, um lanche no final da tarde, para que a gente consiga estar ali e extrair o máximo de informação possível e fazer isso da maneira mais produtiva possível, tá? Quero abrir para vocês para a pergunta. E sobre o evento, nessa quinta-feira a gente vai abrir as inscrições, tá? A gente está só fomentando os últimos detalhes com as informações finais, locais, todos esses detalhes. Na quinta-feira a gente vai abrir as inscrições. Eu vou compartilhar já no meu Instagram. Provavelmente já vou botar lá link no meu perfil para quem tiver interesse. E o Lucas também deve divulgar aí, mas fica atento, se for interessante para você e fizer sentido, comunica com a gente. Quem tiver alguma pergunta, por favor, estamos aqui. Eu vou estar no Brasil, Adriano. Poxa, Adriano, eu vi seu e-mail aqui com dificuldade, mas é uma pena. A gente vai fazer de novo depois, se preocupa não. Fala para mim, gente, perguntas. Quem tem perguntas que gostaria de fazer?
alguma ferramenta que vocês acharam interessante, quer que eu, ou o Lucas, a gente destrinche um pouquinho mais, a gente tem mais um tempinho aqui que a gente pode. Tentei ser o mais breve possível para não ficar uma coisa extensa e chata, né? Monótono. Então, tentei ser o mais breve possível, mas quero ter esse tempo com vocês para poder tirar dúvidas aí. O que que vocês acharam? Feedback, um de cada vez, tá? Gabriel, Manda tá me bala. ouvindo? Eu tô te ouvindo, Diego. Boa tarde. Obrigado aí por compartilhar conosco Cara, tanta sabedoria. É, eu tenho, na verdade, dois comentários. Um é sobre uma coisa que você chamou a atenção hoje e que nos outros encontros a gente não tinha mencionado, ou eu não prestei atenção, né? É, quando a gente faz essa análise de processo, faz o fluxograma, muitas vezes a gente tem um foco em analisar risco e controles, né? É, então, quanto mais interação humana a gente tem num processo, mais controle a gente tem que ter para supervisionar. Então, uhum, a gente tem, eu vi hoje me acendeu esse alerta, porque além da automatização de coisa que é repetitiva, quando a gente coloca operações sendo realizadas automaticamente por uma ferramenta que é configurada por você ou programada, né? Não sei qual que é o termo correto a se usar, esses riscos diminuem, né? A probabilidade de ocorrência de alguma falha naquele processo é muito menor do que se fosse com interação humana. Então, esse é um efeito, não falo, não é um efeito rebote, não, mas é um resultado secundário que é muito, muito relevante. Muito. Assim, eu vejo processos novos. Eu comentei com vocês anteriormente que eu tô, desde do Business Day, eu tô entrando a fundo para entender o máximo que eu puder de inteligência artificial. E quando a gente trata para o processo, esse ponto também é um ganho muito grande. Então, eu queria só fazer esse comentário, porque no meu entendimento, é bem relevante, principalmente quando a gente fala em operações relacionadas a dinheiro, né? Então, processos de compra, processos financeiros, onde envolve movimentação monetária, tem essa outra situação que a gente consegue ter um controle bem maior. E a segunda coisa eu consegui esquecer. Se eu lembrar, eu falo depois. né, se você lembrar, você fala aqui, mas o que você falou, isso é muito importante, muito importante. E porque, principalmente porque as pessoas elas acabam acreditando erradamente que a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano. E não é sobre isso. É sobre pessoas. Só que é sobre você utilizar a inteligência artificial, como você disse. Você programa, você está em cima do detalhe, do processo, de como que você vai querer que seja feita a automatização, até onde você quer que seja feito, mas você está ali em todo o tempo. Hoje eu mandei a mensagem para todas as pessoas que preencheram lá o formulário no Business Day. Mas eu mandei a primeira mensagem. Então, eu mandei a primeira mensagem convidando vocês para poder participar aqui do evento. Agora, a partir daquilo ali, eu estava respondendo, por quê? Tiveram pessoas que falaram assim, ah, poxa, eu não vou poder estar, ou eu vou estar atrasado, ou eu vou estar lá, e aí eu fui respondendo pessoalmente. Por quê? Eu quero estar presente, só que eu estava com uma agenda, eu viajei esse final de semana, eu saí na quarta-feira de manhã, voltei no sábado à noite, então eu fiquei com muita coisa acumulada para fazer hoje. Hoje foi um dia super corrido, tive duas consultas médicas de manhã. Eu tenho meu advogado olhando para mim assim com a cara de desespero, falando assim: Meu Deus, ele tem um monte de coisa que ele está me devendo. E aí, como que eu faço para poder convidar o pessoal para participar hoje de uma maneira rápida? Eu fiz em 5 minutos uma automatização, mandei a mensagem, mas depois eu dei continuidade. E a mensagem fui eu que escrevi. Eu só acelerei o meu processo. Então, isso é muito importante. A Thaisa perguntou aqui sobre um exemplo de um exemplo, né, de um processo. Consegui fechar o chat aqui, peraí. Então, vou mostrar para vocês, ó, rapidinho, um exemplo que eu faço de follow-up. Esse aqui é o Zapier, tá? É o aplicativo que eu falei sobre automatizações. Então, eu separo por pasta, eu tenho a pasta aqui da Seven Pro Services,
Beleza, ó. Nilco, esse é um, esse é um exemplo de follow-up para orçamentos, tá? Qual é o gatilho que eu utilizo? Que eu acho que você perguntou, qual é o trigger, né? Qual é o gatilho que a gente utiliza? O gatilho que eu uso é um novo orçamento no Jobber. Quando você monta isso, e a gente pode, se vocês quiserem, eu posso montar um na prática para vocês verem, mas quando você monta, o que que você vai escolher? Qual é o gatilho? Gatilho pode ser qualquer aplicativo que seja compatível com o Zapier. Hoje são mais de 4.000 aplicativos, tá? Eu utilizo o Jobber. Então, como é que funciona? Toda vez que eu entro no Jobber, eu crio um orçamento para enviar para o meu cliente, ele deu o gatilho, ele aciona o Zapier. O que que o Zapier vai fazer? Ele vai seguir a programação que eu estipulei. Como o Diego falou, eu estipulei, eu escolhi, eu vi como que eu quero que seja feito e eu tenho acesso a todo o processo. Então, o que que eu programei? Eu programo para ele esperar 5 minutos, para não ficar aquela coisa de, pô, mandar orçamento já mandou uma mensagem? Tipo, tem que ser automático. Eu dou 5 minutos, porque eu disfarça um pouco a minha automatização. Então, 5 minutos depois, eu envio uma mensagem de texto pelo OpenPhone, que é o aplicativo que eu uso de telefonia. Ele já envia um e-mail, tá? Automaticamente. Então, ele vai mensagem de texto e e-mail. Por que que eu gosto disso? Porque tem gente que olha e-mail mais rápido do que a mensagem de texto. Ou às vezes o contrário, tá? Poderia ser feito com o WhatsApp também. Eu não uso o WhatsApp porque a gente trabalha com o público americano. E o americano ele usa mais mensagem de texto. Então, eu não tenho WhatsApp aqui, mas você poderia colocar o seu WhatsApp se você quiser. E depois eu também tenho um filtro que eu faço. Tá vendo esse filtro aqui? O que que eu filtro? Todo orçamento em que ele é feito uma visita presencial, ou seja, eu tive um vendedor meu indo lá para conectar com o cliente, pegar as informações e eu faço o orçamento. Então, quando ele filtra que teve uma visita presencial, eu envio um e-mail para o meu vendedor dizendo: olha, acabamos de enviar o orçamento número tal para cliente tal, porque ele sabe, foi ele que foi lá. Ele entra no Jobber, vê o orçamento, vê se está de acordo com o que ele e o cliente conversou, para que não tenha incompatibilidade, e ele já pode fazer o contato imediato com o cliente. Hoje eu pensei em algo que eu já vou alterar esse funil aqui, e isso é o legal, Diego, porque como você está no controle de tudo, você pode alterar a hora que você quiser. O que que eu vou alterar aqui? Meu vendedor, ele é old school, ele gosta de papel e caneta, ele gosta de confiar na mente e tal, ele não usa muito tecnologia. Aí o que que eu já percebi? Que às vezes ele esquece, ele não manda na hora, deixa para depois e tal. O que que eu já vou fazer aqui? Como ele usa o OpenPhone, ele tem uma linha direta dele, eu já vou criar uma mensagem de texto do número dele, alguns minutos depois, para ele mandar a mensagem, né? Entre aspas, ele mandando a mensagem para o cliente dizendo: e aí, ó, eu sou o rapaz que estive aí na sua casa, fiz a visita, a empresa mandou o orçamento para você, tá de acordo com o que a gente conversou? Por que que a gente faz? Por que que eu gosto de fazer esse primeiro contato? Porque a bola nunca fica no meu campo, tá sempre no campo do cliente. Aí a minha taxa de conversão aumenta, porque a comunicação está sempre muito efetiva. Ficou claro, Thaís? O que que vocês acham disso aí? Perguntas? Vamos lá, pessoal. Estamos aqui para responder. O Luquinha também está aí, ó, animado. Acabou de chegar da Califórnia, cheio de energia. Legalmente, acabei de chegar, irmão. Tomei só um banho e tô aqui com vocês. Acabei de chegar mesmo. E aí, Os pessoal? horários de 3 horas, Lá é diferente, né, cara? O horário. muito diferente, muito diferente. E aí? Lembrou da segunda, Diego? Eu acho que o Diego tem a mais outra pergunta. Cara, vixi, rapaz, eu tô. Tá difícil investir mais tempo no trabalho do que no estudo dessas coisas, viu? Porque, não, hoje é a minha metade da minha tarde até agora, até o início da live, eu Uhum. estava procurando sobre gestor de tarefa de equipe, para fazer project management, né? Uhum. E era sobre integração a dúvida, mas eu não estou conseguindo lembrar sobre o quê. Eu até abri aqui o Monday, que é o que eu estou utilizando, para ver se eu lembrava, mas eu não consegui lembrar. Mas Ó, é tem isso. três, Dúvida eu tem, tenho muita, principalmente na hora que for fazer. tem três
aplicativos que eu conheço, que eu já tive experiência, que são muito positivos para gerenciamento de tarefa. Eu vou botar aqui no chat, mas eu te falo. Um você já falou, que é o Monday.com, o outro é o Trello, é muito bacana também. Só que o Trello ele te dá. Você consegue criar uma pipeline e é tudo com cartõezinhos. Ele é um Eu pouquinho. uso ele também. Eu uso também, né? Uso. Ele é bacana. E o meu predileto é o último, é o Notion. Coloquei aí no É, chat. olha, esse Notion eu não conheço. O Trello eu utilizo, mas eu queria mudar ele da visão de cartãozinho para a visão de como se fosse aquele da Microsoft, né? De gestão de projeto, que eu acho ótimo, assim, em forma de tabela. Eu tenho mais facilidade com isso. Foi por isso que Mas eu fui esse pro Notion Notion. aí eu vou procurar. Eu fui pro Notion justamente por causa disso. Quer ver? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. O bacana do Notion é que ele tem um cartãozinho para quem curte. Na tela aqui para vocês verem. Aqui é minha lista de tarefas. Isso aí, ele tem eu gosto desse tipo de visualização. Então, ele vem por linha. Mas, se você quiser cartãozinho, você troca aqui. E aí você pode criar como que você quer que ele divida. Aí eu tenho, por exemplo, divisão do que eu não comecei ainda, o que está em progresso, o que já está feito. Você pode colocar por timeline, por calendário, tá vendo? Então aparece tudo por cartãozinho igual o Trello. Então, o resumo que eu tive de opinião do Notion ele tem tudo que o Trello tem e mais alguns recursos. E aí, por isso que eu preferi. E aí, o que que eu faço nisso daqui? Automatização também. Você pode fazer. Além das automatizações dentro dele, eu tenho uma, quer ver, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Quando o orçamento é aprovado. Quando o orçamento ele é aprovado, né, dentro do nosso sistema lá do Jobber. Esse é o gatilho. Aprovou o orçamento. A primeira coisa que ele faz é criar uma data, um arquivo para mim no Notion. Ele cria uma tarefa no meu banco de dados, que é para eu lembrar de entrar lá no orçamento que foi aprovado e colocar o budget, quanto que eu vou pagar para o meu subcontratado. Então, eu nunca deixo isso passar. Ele cria automaticamente, eu vou lá, entro e coloco. Porque às vezes o cliente, eu mando um orçamento com 10 itens, o cliente aprova 5, às vezes divide. Aí, a hora que ele aprova, eu tenho o número do orçamento, o nome do cliente e já está lá. Aí eu entro no job, boto a informação e, de novo, pessoas. Isso só me ajuda a lembrar de fazer. Mas eu ainda estou indo lá fazer manualmente, porque eu fico sempre no controle do meu processo, mas eu economizo muito tempo, né? Ó, a Marleide perguntou aqui se esses aplicativos conseguem usar no Brasil. Consegue. Talvez os de telefonia, você vai precisar ver aplicativos diferentes por causa só de leis, né? Então, você vai talvez precisar de um aplicativo de telefonia. Eu sei que os aplicativos de WhatsApp os do Brasil são melhores do que os dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm algumas leis que mudam, fica um pouquinho diferente, mas aplicativos de WhatsApp, automatização de WhatsApp tem no Brasil. Agora, todos esses daqui, com exceção do OpenFone, esse OpenFone eu não tenho certeza, que é o de PABX, esse eu não tenho certeza se ele tem número brasileiro, tá? Mas se esse não tem, certamente tem algum programa que funciona para número brasileiro. Agora, todos os outros aqui que a gente mencionou, funciona perfeitamente no Brasil. E aí, pessoal, alguma pergunta? Ô, Gabriel, eu tenho mais uma. Manda. Perdão. Mas Mas, assim, você falou sobre o ganho que tem de tempo, você falou sobre o ganho que tem em padronizar os processos, uhum, né? Mas me surgiu agora uma questão que é uma dificuldade que eu vejo hoje na minha empresa com relação à qualidade da mão de obra. uhum, É, um dos pés a- um dos motivos que me deixa com o pé atrás de tentar otimizar muito é transformar aquelas pessoas que não são tão boas no trabalho em piores, ao invés de melhorá-las. Sabe? A gente vai ganhar tempo, a gente vai ganhar padronização, mas a pessoa, ao invés de melhorar, ela vai ficar mais preguiçosa, vai fazer menos. uhum. Qual que é a sua experiência com isso, nessa otimização toda que você vem fazendo dentro da sua companhia? Tá, você prefere que eu te fale com a minha experiência ou você quer me dar um exemplo mais específico? Não, com a sua experiência. Vamos lá.
Eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo no comercial, tá? E aí eu mostrei para vocês o meu fluxo. Eu envio um orçamento, eu preciso acompanhar. Então, antigamente, eu treinava esses 3. Ó, toda vez que eu enviar um orçamento, eu preciso que vocês entrem em contato com o cliente, tá? E aí eu tinha 2 caminhos. Eu podia treinar essas pessoas, incentivar, motivar, cobrar, estar em cima, botar um gerente para poder supervisionar, para que eles consigam ser mais pontuais e intencionais na parte de acompanhamento e não deixar passar. Porque o meu maior desafio é que eles não mandavam rápido, às vezes eles esqueciam, às vezes nunca mandavam, às vezes levava 2, 3, 4 dias para poder fazer contato. O cliente já esfriou. Então, o que que eu fiz? Eu automatizei parte do processo. Aí a minha preocupação que antes era, não, vocês têm que fazer, motivar, cobrar e ficar em cima de todo dia, essa preocupação saiu. Hoje, o que que eu me concentro em fazer? Eu olho o Open Phone, que eu vou mostrar aqui para vocês na tela, ele tem uma análise. Então, eu olho aqui, ó, as últimas 4 semanas. Tá vendo? Tem um número aqui. Últimas 4 semanas, nós tivemos 4.200 mensagens, 1.300. Aí eu venho para números. Aí eu pego a nossa equipe e aí eu começo a ver performance. Então, eu olho aqui, ó. Essa pessoa, ela respondeu 186 ligações. Essa aqui, 158. Esse aqui, 158. Então, eles estão bem próximos, né? Dentro de uma taxa de resposta. Aí eu vou junto no Jobber, que é o meu programa de CRM, e eu olho o seguinte: pô, se eles estão atendendo essa quantidade de ligações, quantas dessas ligações estão virando trabalho e está me gerando dinheiro? Aí eu tenho a taxa de conversão de cada um deles. Aí quando eu vejo uma dessas 3 pessoas estava com uma taxa de conversão baixa. Aí o que que eu fiz? Porque eles não têm que se preocupar de ficar lembrando dessas coisas todas, eu só sento com elas para conversar sobre performance, sobre conversão, sobre venda, como melhorar a venda, como ser mais persuasivo, como responder às dúvidas, como posicionar preço. Eu fiz uma conversa com uma dessas 3 sobre a forma de você passar o preço. Eles tinham medo, ela tinha medo de falar o preço do serviço. E aí falava assim, ah, vai ter o serviço lá e custa US$ 300. Mas o que que você acha do preço? Não, 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 não faz isso. Fala natural. Fala, ó, o preço o serviço a gente pode fazer para você custa US$ 300. Você está pensando em fazer quando? Amanhã ou você prefere agendar para quarta ou quinta-feira? Qual é o melhor horário para você? Aí o cara já vai para disponibilidade, ele nem pensa mais no preço. Aí essas dicas eu passei a otimizar e ao invés de eu perder tempo tentando fazer o meu funcionário ser organizado, eu só faço com que ele seja mais eficiente na habilidade. Aí o meu resultado, a minha experiência, é o contrário do que você imaginou que poderia acontecer. Ao invés deles piorarem em habilidade, eles melhoram, porque eu diminuo a cobrança de organização e coisa repetitiva e cobro deles mais habilidade no que eu dependo deles, que é a interação humana, né? Então, isso foi algo, experiência minha. Mas é sempre você olhar no teu negócio também e tentar automatizar processos, como eu falei inicialmente, que sejam repetitivos e que não vai dar diferença se você retirar a interação humana. Ou seja, eu faço só o primeiro contato. Aí é só acelerar para ele poder ter mais performance. Eu tenho uma pergunta sobre o Open Phone. Para mim Aham. começar com o Open Phone, eu tenho que pegar um número ou eu continuo com o meu número, né? Eu não sei qual seria o melhor para o business, porque meu telefone é o mesmo, tanto o pessoal quanto para o business. Eu não sei o que seria melhor, se eu prefiro pegar um número novo para o business ou se eu deixo esse número para o business. Você pode fazer da maneira que for mais eficiente para você, tá? Se você só tem um número, você vai precisar ter um outro número. Então, você tem uma escolha. Isso aconteceu comigo, tá? Eu tinha um número só, pessoal. Aí, quando eu comecei a empresa de construção, eu fiz uma segunda linha, só para a empresa. Aí, essa linha da empresa,
eu fiz a portabilidade. O OpenFone você consegue fazer. Então, se você quiser, por exemplo, usar o seu número que já existe para transferir ele para o OpenFone e deixar ele só com o número da empresa de trabalho, você pode. A vantagem é que se você tem o seu número pessoal e um número separado para a empresa, é que você consegue limitar as ligações. Aí você pode pegar aquele número da empresa, e deixar um horário de trabalho, você pode criar automatizações, e você pode deixar o seu número pessoal separado, porque é um número que você vai compartilhar só para seus amigos, sua família. Qual é o ponto bom disso? A hora que você tiver uma equipe de atendimento, eu não sei se você já tem alguma pessoa para que te ajuda, que atende telefone para você, ele tem o acesso ao Open Phone e ele atende, essas pessoas podem atender o número da empresa, sem ter que ligar para o teu número de telefone. E você tem a vantagem que seu número particular, ele está sempre uma emergência. Eu tenho três números, tá? Eu tenho o número, meu número particular, eu tenho o número meu direto de trabalho, que está aqui no Open Phone. Se você olhar, ó, esse aqui é o Gabriel direto. Esse é o meu número comercial, é o meu número direto. É um número que se a pessoa me ligar a qualquer hora, ele vai tocar no meu telefone. Mas é um número que só as pessoas que eu faço contato comercial têm. E eu tenho os números da empresa. Aí é o grupo de números da empresa. Aí cada empresa tem um número. Se você for olhar aqui, ó, todos esses números aqui, eles estão silenciados no meu OpenFone. Por quê? São números que não tocam para mim. Eu tenho acesso, eu posso entrar aqui e ver toda a conversa dessas linhas, mas eles não tocam no meu telefone e eu nem quero receber notificação, porque eu tenho alguém para poder atender. Aí a vantagem seria essa, de você dividir, você ter o seu número particular, e caso você vá usar o Open Phone, você vai precisar, porque se você fizer a portabilidade do seu número para lá, você precisa ter uma linha no seu celular, porque o Open Phone ele funciona pela internet, né? Ele não é um chip. Ele é um aplicativo parecido com o WhatsApp. Então você precisa ter o aplicativo e precisa ter acesso à internet. Aí você tem que contratar uma linha de telefone para manter o teu telefone ativo. E aí você pode utilizar esse número para ser o seu número pessoal. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Perguntas? Mais? Finalizamos? Luquinha, quer compartilhar alguma coisa? Fala, querido. Rapaz, foi top aqui. Top, top? Compartilhar só que realmente a gente tem que estar aprendendo constantemente, né? É sempre válido esses reviews, né? Esses grupos que a gente tem formado, tem criado, de estar agregando isso aí é bem interessante. E aí eu vou te passar aí alguns comandos relacionados ao seu novo agente aí de social media, tá? Top, top. Obrigado. Os comandos top. Quem tem desafio de criar conteúdo mensal, gente, é simples. É literalmente um clique, né? Um Isso clique aí. você cria um mês de conteúdo. Isso aí. Aí você joga tudo pro Canva com automação, o Canva produz, e aí você joga pro Instagram, só colocar programar publicação ou Reels, e automaticamente, todo dia à noite, o horário que você programa, aquele conteúdo vai ficar disparando o mês todo, né? Já com hashtag, com legenda, enfim. Se você quiser. Então, é algo que a gente pode contribuir aí para somar, porque muitas pessoas, além das vendas, às vezes tem um Instagram que é novo, quer gerar conteúdo, engajamento, né? Uma página de venda, uma página de captura, um CRM. Então, você vê que tudo isso colabora, tudo isso contribui para o processo, né? Tanto de você enviar mensagem, como de receber mensagem também. Mas Uhum. aí, como as coisas vão ficando mais profissionais, aí você vai aumentando aí a sua grade de recursos também. O visual também conta pra caraca. Isso. E Então, é isso. Vamos pra cima. para cima. Pessoal, eu deixei aqui, ó, o Instagram do Lucas, o meu também, para quem ainda não segue a gente lá e quiser estar em contato. Agradeço a É isso aí. participação de todos vocês e a gente está aqui para poder somar e contribuir. O que vocês tiverem de dúvida, coloca lá, manda mensagem para a gente. Eu vou ter um prazer, o Lucas também, prazer em responder, Amém. ajudar, tirar dúvidas e a gente está aí para somar. Lembrem, dia 15 de junho, vamos estar juntos. Quinta-feira a gente vai abrir
para quem tiver interesse, já participar e fazer inscrição para participar lá com a gente. Espero ver todos vocês. Espero que tenha contribuído aí para cada um. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Que Deus abençoe. Amém. E qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente. Tchau, tchau. Amém, amém, amém. Valeu. Salve essa Caramba. data aí, vamos compartilhar que vai ser uma benção. A gente vai ajudar muitos empreendedores aqui em Orlando, pode ter certeza. Isso aí. Vamos junto. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, Boa pessoal. noite, Boa noite. obrigada. Fiquem com Deus.